Bom, vamos voltar a falar sobre eleições aqui no Brasil na próxima vez. Não pega água, exatamente. Prazo de desincompatibilização, quantas sílabas? Garoto. Chega ao fim. Agora a gente tem uma outra etapa do calendário eleitoral e a gente vai falar sobre todo esse processo e suas implicações com o advogado especialista em direito eleitoral, João Fernando Lopes de Carvalho. Vai conversar conosco aqui na TMC. Doutor, muito bom dia, prazer falar com o senhor aqui na nossa emissora. Seja bem-vindo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Daniela. Bom dia, Joana. Também me solidarizo com a angústia da Joana, embora não fique com tanto... Ele não, o doutor não está angustiado. A angústia dele era só de ficar ouvindo a gente aqui. Doutor, eu peço desculpas, nós somos pessoas sérias, mas é que a Joana bagunçou o coreto, trazendo esse momento terapêutico aqui. Isso aí tem cara de campanha do doutor Carvalho. Doutor, a gente ainda deve falar em pré-candidatura, sim, não e até quando? Vamos começar essa conversa falando disso. Pois é, ainda temos apenas pré-candidatos, uma fase de pré-campanha eleitoral. A legislação brasileira tem uma série de restrições, uma série de imposições, acho até um pouco exageradas, mas a verdade é que nós tivemos agora no último dia 4 o prazo final para desincompatibilização e renúncia daqueles que exerciam cargos de chefia do Poder Executivo para se candidatarem nas eleições de 4 de outubro, mas eles não podem dizer que são candidatos. Eles abriram mão, por exemplo, o prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, abriu mão da prefeitura, o governador Ronaldo Caiado abriu mão do governo do Estado e o ministro Fernando Haddad afastou-se do Ministério da Fazenda. Tudo isso eles fizeram, mas eles não podem dizer que são candidatos. A legislação brasileira estabelece que a campanha eleitoral começa a partir do dia 16 de agosto. Só aí é que esses pré-candidatos deixam essa condição e passam a ser efetivamente candidatos e podem, finalmente, pedir votos para o eleitor. Por enquanto, eles podem desenvolver algumas ações até midiáticas, mas nada que possa ser visto pela Justiça Eleitoral como início de campanha eleitoral. Mas ainda podem haver movimentações, políticos deixando partidos, indo para outro, porque a gente sempre, quando a gente está nesse prazo, a gente fala que é o prazo para que isso aconteça sem nenhum tipo de punição. O que pode acontecer agora que a lei permite? Então, neste dia 4 de abril, nós tivemos a marca de 6 meses anteriores à eleição e, além do prazo para afastamento, desincompatibilização ou renúncia, nós temos também outros prazos que a legislação eleitoral prevê para aqueles que querem ser candidatos. Um deles é filiação partidária. Quem quer ser candidato lá em outubro já precisa estar no partido pelo qual será candidato no dia 4 de abril. E domicílio eleitoral, aquele que pretende disputar uma eleição, digamos, no estado de São Paulo, precisa ter o registro como eleitor no estado de São Paulo. Esses prazos já se venceram, inclusive o famigerado prazo de janela partidária para os titulares de cargo proporcional, né? Nesse ano, deputados estaduais e deputados federais que puderam, nos 30 dias antes do dia 4 de abril, mudar de partido sem risco de perda de mandato. Esse prazo acabou também no dia 4 de abril. Então, agora nós ficamos aí num compasso de espera até o dia 16 de agosto. Doutor Carvalho, uma dúvida que de 2 em 2 anos aparece, né? Mas aparece muito mais forte na época de eleições presidenciais. Vou voltar para a primeira resposta e para essa resposta que o senhor deu à pergunta da Joana. Essa questão da desincompatibilização nas 3 esferas, né? Municipal, estadual e federal. A gente tem a saída de prefeitos, saída de governadores, saída de secretários, ministros e tudo mais. De que maneira a lei eleitoral, ou melhor, a justiça eleitoral,
pode ser provocada em casos em que se interprete o uso indireto da máquina. Por exemplo, um candidato, uma candidata, ex-secretário, ex-ministro, fazendo uma vinculação direta a atos do governo federal, estadual, enfim. Como é que há jurisprudência para isso? Opa, a lei e a jurisprudência sim, viu, Felipe? É uma das grandes preocupações da Justiça Eleitoral, especialmente a partir do momento em que nós permitimos no nosso ordenamento a reeleição. Veja que eu falei aqui da obrigação do prefeito Eduardo Paes se afastar ou renunciar propriamente ao mandato de prefeito para poder concorrer ao cargo de governador. E o governador Ronaldo Caiado teve que renunciar ao cargo de governador para poder concorrer ao cargo de presidente. Mas o próprio presidente da República pode disputar a eleição no exercício do cargo presidencial. Assim como governadores que estejam em primeiro mandato podem disputar o mesmo cargo sem se afastar. Isso é um perigo imenso do ponto de vista institucional, que deixa uma angústia, para citar aqui Joana Trepton, em relação à possibilidade desses titulares de mandato operarem de alguma maneira com a máquina administrativa para se beneficiarem na disputa eleitoral. Há uma série de previsões na legislação, o combate ao abuso do poder político, combate ao abuso do poder econômico, que pode estar entrelaçado, uma série de previsões na lei sobre condutas vedadas aos agentes públicos no período pré-eleitoral e no período eleitoral. Então, há sim uma série de preocupações, uma causa que leva com uma certa frequência ao questionamento da legitimidade das urnas. Não nos esqueçamos que o governo do Rio de Janeiro foi alterado recentemente, porque houve uma renúncia, mas tudo caminhava para uma cassação do governador do estado do Rio de Janeiro por abuso do poder político. Muito obrigada pelas explicações, obrigada por estar aqui com a gente. João Fernando Lopes de Carvalho, advogado especialista em direito eleitoral. Esse ano promete, então já contamos com mais participações suas aqui no TMC 360. Estou às ordens, Joana, estou às ordens de todos, é sempre um prazer. Obrigado. Até a próxima.